Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite para todos vocês. Esse domingo maravilhoso, né, que está fechando, que está terminando. Graças a Deus vamos começar mais uma semana. E se você está me escutando agora, é claro, temos oportunidade juntos, refletimos um pouco mais sobre o nosso amado evangelho de hoje. Pois é, você sabe, né? A pílula noturna normalmente a gente reserva para responder algumas perguntas dos companheiros que fazem contato conosco e mandam suas perguntas. E eu queria conversar um pouco com vocês a respeito exatamente de várias perguntas que chegaram ligadas à mesma questão. Normalmente são pessoas que dizem algo do tipo: fulano de tal falou mal de mim. Fui traído por uma amiga que eu confiava muito. No meu trabalho, meu chefe começou a me maltratar, ao passo que eu não sei o que eu faço. Normalmente são pessoas que reclamam de outras pessoas que lhes estão fazendo algo que não deveriam, estão fazendo mal. Então, essas pessoas ficam sem saber o que fazer. E muitas, inclusive, querendo se vingar, ficam com raiva, ficam tristes. Meus amigos, indiscutivelmente a melhor forma da gente apagar uma fogueira é jogando água, não é? Não é jogando mais lenha, como diz o ditado, na fogueira. Cada um na vida dá notícia de si, cada ser humano dá o que tem. Se por algum motivo, infelizmente, alguma pessoa do seu lado, nesse momento, ainda não consegue oferecer para você luz, serenidade, tranquilidade, é muito importante que você seja a primeira pessoa a oferecer isso. Porque de repente você tem a chance de ter muito mais consciência que essa outra pessoa tem. E é por isso que ela está fazendo coisas erradas. Agora imagine o seguinte, uma pessoa fala mal de você, você vai lá com raiva e fala mal dela. Ela estava doente, mas minutos depois, vocês dois estão doentes, não é verdade? Uma pessoa acabou te desejando mal ou te prejudicou de alguma maneira. Aí você vai lá e faz alguma coisa para prejudicar essa pessoa se vingando. O que acontece? Você acabou baixando o seu nível vibracional, fazendo as mesmas coisas erradas que essa pessoa fez com você. Então a gente acaba descendo o nível espiritual. Qual é o direito que a gente vai ter de conversar com a lei divina, pedindo apoio, pedindo amparo, para que a gente possa receber auxílio, se a gente fizer a mesma coisa errada que o outro faz? Então, meus amigos, o que o Evangelho nos ensina é que nós devemos dar a outra face. Jesus falou que quando alguém nos bater uma face, devemos dar outra. É claro que esse é um caráter metafórico, né? Ninguém vai bater no seu rosto e você fala, vem, bate no outro. Jesus estava dizendo que a gente não deve retribuir da mesma maneira. Pelo contrário, que a gente deve oferecer a outra face. Qual é a outra face? A face do perdão e da luminosidade. Se você começar a visualizar as pessoas que te prejudicam, enviando luz para elas, se enquanto as pessoas te xingam, você continuar no seu silêncio, fazendo o seu trabalho, lembrando que nós trabalhamos para Deus e naturalmente fazendo sua parte, você vai perceber que o tempo costuma ser o grande juiz que separa as coisas. Porque quando nós acabamos nos misturando, meus amigos, com o desequilíbrio dos outros, nós ficamos desequilibrados. E aí, quando o tempo passa, e vier a passar, porque ele sempre passa, a gente vai olhar para trás e descobrir que nós tivemos uma grande oportunidade de trabalhar ou o perdão, ou a tolerância, ou mesmo a compreensão, ou o silêncio, e que nós o desperdiçamos. Entende? Então, para que fique muito claro, de maneira alguma o Evangelho nos estimula, né, ao contrário do que muita gente diz e afirma, a simplesmente sermos pessoas sem personalidade ou sermos pessoas que baixamos a nossa cabeça perante momentos difíceis. Pelo contrário, você tem que ter muita personalidade, concorda? Você tem que ter muito peito, você tem que ter muita coragem para fazer silêncio quando a maioria das pessoas instintivamente reagiria. Você tem que ter muita sabedoria, muita luminosidade interior para se libertar, né, de um sentimento negativo quando a maioria das pessoas não conseguiria fazer isso. Eu sempre me lembro nessas situações da história, né, de Dona Maria Modesto Cravo, já contei isso aqui há algum tempo atrás. Uma grande espírita da cidade de Uberaba, que era católica durante muitos anos. E aí, por causa de problemas mediúnicos, né, na verdade obsessivos, não mediúnicos, obsessivos, ela foi atendida pelo famoso Dr. Inácio Ferreira, na oportunidade encarnado, psiquiatra, emérito, muito respeitado, conhecido do sanatório de Uberaba. E depois que ela se curou, né, porque ela se libertou, na realidade, das obsessões, ela passou a ser uma grande servidora do evangelho, se tornando uma grande médium. E aquilo foi um escândalo na cidade, né, porque ela era uma socialite, muito rica, então ninguém aceitou muito bem. Imagina, nós estamos falando da primeira metade do século passado. Pois bem, Dona Maria se tornou uma grande benfeitora, muito generosa.
E ela abraçou algumas tarefas, e uma delas a campanha do quilo. Um dia ela estava fazendo campanha do quilo num bairro, bateu na porta de uma casa de uma senhora, a senhora veio e ela perguntou: Ô, minha senhora, nós estamos fazendo campanha para famílias carentes, pessoas necessitadas. A senhora por acaso não tem nada aqui que a senhora não use que possa me dar? Ah, a mulher reconheceu que era Dona Maria. E não pensou duas vezes, foi lá dentro, pegou, olha que coisa, gente, 1 quilo de esterco, é brincadeira? E trouxe para ela. Nossa, a Dona Maria viu aquilo, respirou fundo, mas ao contrário do que talvez a maioria de nós fizesse, ao invés de xingar e de devolver na mesma moeda, ela falou: muito obrigado, minha filha, que Deus te abençoe. E não disse nada e foi-se embora. Um ano depois, mais ou menos, quando o rodízio tinha acabado, né, porque eles iam de bairro em bairro, chegou a vez de voltar naquele bairro e Dona Maria fez questão de ir na casa daquela mulher. Bateu na porta, a mulher veio de novo. Quando a mulher reconheceu Dona Maria, ficou toda desconcertada, né? Mas Dona Maria, muito simpática, olhou para ela e falou assim: minha filha, você se lembra que 1 ano atrás eu tive aqui e você me deu algo para os nossos pobres? Ela toda sem graça: não, senhora, me desculpa. Ô filha, venha cá, eu quero lhe dar um presente. E aí dá uma flor maravilhosa para ela e diz: o esterco que você me deu serviu para adubar essas lindas flores. Hoje, já que nós viemos aqui no bairro, trouxe essa de presente para você. Meus amigos, a história conta que a mulher ficou tão envergonhada com a atitude dela e tão admirada com a grandeza moral da Dona Maria que acabou cedendo, né, ao seu orgulho e ela passou, inclusive, a seguir o espiritismo. Não que porque fosse o espiritismo, aqui não é questão de religião, é um fato real, então a gente está contando, podia ser qualquer outra religião. Mas o fato é, a grandeza moral da Dona Maria, entende, não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, fez com que o fogo fosse apagado, né, com a água, entre aspas, do amor, da paciência e do tempo. Então essa é a sugestão que o Evangelho nos ensina, para que nós possamos, através do tempo, cultivar uma consciência de paz e um coração em harmonia. Tá bom? Luz e paz a vocês, meus amigos queridos, que Deus abençoe, que todos vocês tenham uma noite maravilhosa. E para aqueles amigos, né, que gostam de participar de alguns estudos que a gente faz, o pessoal pede para a gente falar com antecedência. Amanhã à noite, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, nós estaremos lá na casa querida Amigos Fraternos, que fica lá no bairro Lúcio de Abreu, né? Lá em Contagem, na Rua dos Oitis 284. Fica aqui o convite carinhoso para quem desejar nos visitar lá, tá bom? Abraço grande, fiquem com Deus e até breve, até muito breve.